Semaninha difícil essas duas últimas, né? Na verdade, essa última especificamente que a gente vai tratar, não só pelas coisas que estão acontecendo por aí afora, especificamente feias, né? Se a gente for imaginar o que está acontecendo lá pelo Oriente Médio, pelos sentimentos aí que andam flutuando, que são muito preocupantes, mas de qualquer forma uma semana que traz algumas novidades em alguns campos que estão sendo esquecidos. A gente ia analisar que a essa altura ainda nós temos, não vou dizer surpresa, mas algumas novidades relacionadas com vacinas e Covid. A gente tem aquela questão que estava bloqueando uma boa parte da política americana, que era a definição de quem seria o novo speaker, né? Que seria o líder da Câmara, do Congresso, no caso deles, lá nos Estados Unidos. E a gente também teve a questão da Disney, que pelo menos essa é um pouco mais divertida aí com a Branca de Neve lacradora, que no final das contas quebrou a cara. Então, assim, pra gente não ficar de novo em Israel, porque essa é uma tendência, né? Quando você tem a mídia falando de alguma coisa, você vai estar lá sempre puxando, retweetando, tweetando alguma coisa, comentando alguma notícia de momento, vai cair obrigatoriamente no principal ponto. Se a gente for pegar lá atrás, eu estava dando uma olhada, nosso último tweets da semana foi em agosto, final de agosto. Olha que coisa louca. Eu tô até meio enferrujado, não vou negar não. E o problema era muito semelhante na época, só que eram coisas relacionadas com Trump. Agora nós estamos com essa questão de Israel. Mas vamos tentar, na medida do possível, transformar isso tudo em um assunto só. E o restante a gente dá uma boa variada, porque os assuntos são vários, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. E Disney, hein? Não dá uma dentro. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bom, vamos começar falando um pouco de vacina aqui. A gente fez um tweet no dia 26 de junho, né, ou seja, semana passada, falando o seguinte, 26 de outubro, que em junho desse ano a justiça sul-africana obrigou o governo a liberar para o público os contratos de compra de vacina da Pfizer. Além de ter sido descoberto que o país pagou mais caro por algumas outras vacinas, não obrigatoriamente da Pfizer, tem um item especialmente interessante no contrato aí sim da Pfizer, que eles chamam de item 5.5, que é reconhecimento do comprador, que eu vou, para quem não viu lá pelo Twitter, a gente passa por aqui. Diz o seguinte, esse item 5.5, que o comprador reconhece que a vacina e os materiais relacionados à vacina e seus componentes e materiais constituintes estão sendo rapidamente desenvolvidos devido às circunstâncias de emergência da pandemia da Covid-19 e continuarão a ser estudados após o fornecimento da vacina ao comprador nos termos desse contrato. Comento depois isso. O comprador reconhece ainda que os efeitos a longo prazo e a eficácia da vacina não são atualmente conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são atualmente conhecidos. Além disso, na medida aplicável, o comprador reconhece que o produto não será serializado. Pois é. Então, é horrível, né? Falar, eu já sabia, você já sabia, a gente era teorista conspiratório, mas era o fato desde sempre. Existia, aliás, desde os Pfizer Papers, que a gente já vem falando desse troço faz muito tempo, faz mais de ano, que existia uma série de coisas que eram faladas que não se sabia, tá? Não se sabia, e na verdade algumas delas eram sabidas, mas não eram faladas, tá? A gente tem a chefe do CDC lá nos Estados Unidos falando sobre o fato de que você era vacinado e aí você não passava mais para as outras pessoas. Ela tinha tido, isso já tem registro pronto, tá, gente? Não tô tirando a cartola. Na véspera havia participado de uma reunião, uma troca de e-mails, etc e tal, em que ela estava sendo informada, na verdade ela já sabia e estava conversando sobre esse ponto, que assim, o fato da pessoa ser vacinada não impedia a transmissão. E aí no dia seguinte ela vai para a televisão e fala que se você for vacinado, você não transmite.
Então, nesse nível de coisa, não foi uma ou duas situações que aconteceram. O que a gente tem aqui nesse contrato, ou seja, veja, quando os países assinavam o contrato com a Pfizer, significava que eles ainda não estavam recebendo, tá? Então, antes mesmo dos países receberem, já estava tudo bem avisadinho, que eles não tinham certeza da eficácia e que eles não tinham certeza da segurança. Você pode falar, poxa, mas isso ainda é natural, né? O processo estava em andamento. Eu concordo nesse sentido, eu concordo sim. Só que existe uma coisa muito clara. Durante todo o processo existia uma frase que ficou na cabeça de todo mundo porque foi martelada. Elas são eficazes e elas são seguras. Só que eles claramente não sabiam o quão eficaz e quão seguro. Quando você fala que uma coisa é eficaz e ela é segura, significa que ela é eficaz e segura. É eficaz quanto, seu senador? 98%? Tá, 98% por quanto tempo? 94% por quanto tempo? Tanto que falava-se, não, imagina essa história de ter mais de uma dose, é bobagem. Pumba, daqui a pouco, mais de 2 doses no caso de Pfizer e outras, né? A única dose única inicial era a Johnson, né? Todas elas foram caídas pelo caminho, né? A AstraZeneca caiu pelo caminho, a Johnson caiu pelo caminho, todas tinham problema, menos a Pfizer, tá? Menos a Pfizer não tinha problema nenhum. E hoje a gente tá vendo o que tá acontecendo. Então, eles já sabiam, quem assinou já sabia dessa história toda. E havia certamente, então, uma, aspas, necessidade política em determinados aspectos, em outros, uma necessidade financeira. Não sei quem é quem nessa história, mas de jogar esse produto para a população sem a certeza absoluta de que eles estavam oferecendo para a população, certo? Governos não estavam sabiam que eles estavam oferecendo para a população um produto que era não obrigatoriamente eficaz, não obrigatoriamente seguro, tá? E que não se sabia exatamente quais eram os efeitos conhecidos colaterais, sendo que no Pfizer Papers, lá quando o pessoal consegue levantar na justiça americana os estudos deles, estava claro que existiam problemas de segurança bastante relativos, e onde não aconteceu uma sinalização nesse sentido, havia indício claro de que nem o caso da menina lá, que saiu por problemas intestinais e na verdade ela ficou tetraplégica, umas coisas malucas assim, tá? Mas não tem nada a ver com a gente, tira ela da amostragem, pronto, acabou o problema, não existe mais efeito colateral. Então, tudo isso, de alguma forma, já vinha sendo falado. E as pessoas continuaram insistindo nessa porcaria. E veja bem, o que mais me irrita mesmo, é sabendo que nem tudo era conhecido, tá? Sabendo que nem tudo era conhecido e que era vendido. Muitas pessoas que não tinham a menor ideia do que estavam falando, estavam insistindo que elas defendiam a ciência. A ciência do desconhecimento. Elas repetiam, a ciência da repetição, né? Então, se alguém falava para ela que era. Logo, ela defendia a ciência e você não. E, pois hoje está provado que o mundo não foi assim durante os anos de 2021 e 2022. Segundo ponto aqui que eu queria pegar com vocês, não é especificamente, na verdade vão ser 2 pontos, né? É a questão da Europa, que é uma questão que todo mundo tem debatido um pouco. O que é que vai acontecer com o continente europeu daqui a 5, daqui a 2, daqui a 1 ano? Tá? A situação hoje do continente europeu é muito preocupante. Aqui é uma questão super opinativa, tá, gente? Tem 3 países especificamente que me preocupam na Europa, principalmente, tá? A Europa de maneira geral, à exceção de Polônia, Hungria, onde vocês não perceberam porque não aconteceu uma entrada de imigração descontrolada. Hungria, Polônia, acho que República Tcheca talvez um pouco também. Mas o restante, o negócio foi meio bravo. Mas 3 especificamente me deixam preocupados. O primeiro é a Itália. A Itália, ela é a porta disso tudo. E não tenham dúvida, pessoal, como já fizeram uma vez, que na hora que a Europa decidir que não quiser mais imigração, a porta vai fechar do lado de lá. Ou seja, como é que é? Imagina que a Itália é a antessala. Ela abre a porta para a rua, né? E dessa antessala tem uma segunda porta que abre para a Europa. E não tenha dúvida que a Europa vai fechar essa porta que é entre a Itália e a Europa dentro. E a Itália vai ficar com esse ônus todo, com uma população
envelhecida, com uma população que está meio que perdida nesse espaço todo. Veja a própria postura da da primeira-ministra Meloni, que foi super dura com relação à imigração na campanha, e agora está mostrando que não é nada. Imagine se fossem outros, né? Imagine se fossem outros. Então, assim, para mim, um dos primeiros grandes perdedores a curto e médio prazo nessa história toda vai ser a Itália, e principalmente na hora que os outros países baterem a porta na cara deles, tá? E eles vão bater. Mais cedo ou mais tarde, pode acreditar, a União Europeia vai bater a porta na cara da Itália. O segundo que me mais preocupa é a Inglaterra, porque já tinha uma população com uma base de imigração relativamente grande, e agora que é a hora que eles já tinham passado a primeira onda, que eles poderiam estar um pouco mais seguros, porque assim, a Inglaterra na primeira onda, ela segurou relativamente bem, tá? Os governos conservadores seguraram relativamente bem. Do Boris Johnson, metade para cá, e agora com o Rishi Sunak, a coisa tá completamente descontrolada também. Tá? O pessoal tá atravessando o canal de porrilhão, e aí, por isso que eu sou menos preocupado com a França, porque a França, ela tem, todo mundo fala, a França é o pessoal mais lá socialistão, o pessoal mais a gauche, etc, mas eles são mais nacionalistas nesse sentido. Então, quando dá zica, a França é uma que já fechou a porta na cara da Itália no passado, tipo, olha, estão subindo pela Itália, o problema é seu, daqui eles não vão entrar. Então eles fecharam a fronteira ali entre África e Itália, deixaram os italianos chupando o dedo uma vez, não custa nada fazer de novo. E a segunda é que eles desovam no canal e mandam para a Inglaterra. Tá? Então assim, a França é a que sabe melhor se virar na moita nessa história toda aí. E a Inglaterra está recebendo imigrante de borbotão, até porque eles já tinham uma base imigrante de asiáticos muito grande, principalmente de nações muçulmanas, tá? Então, não sei o que pode vir a curto, médio prazo para a Inglaterra. Mas as últimas manifestações que aconteceram em Londres são bastante preocupantes. Quem é inglês e tá achando isso bonito, pode quebrar a cara muito rápido. E se eu fosse um judeu morando hoje em Londres, eu ia pensar seriamente mudar de país. E o terceiro país, que para mim é obviamente o mais complicado, que é a Bélgica, né? A Bélgica já tem uma colônia estabelecida muçulmana muito grande, eles têm partido lá dentro, eles têm um partido que inclusive defende a implantação de Sharia lá dentro, com voto, com representante. Então, assim, o passo para a Bélgica virar uma bagunça completa e, inclusive, dragar o resto da Europa junto, é muito grande, tá? Então, a Bélgica, eu acho que nessa história toda pode ser um calcanhar de Aquiles a médio prazo. Tá? Para ser uma coisa caótica, complicada, curto, médio prazo, mais para médio prazo. Na sequência, eu acho que quem vai perder mais é primeiro a Itália. Tudo palpitão, tá bom, meninos? Beleza. Terceiro item aqui que estava na nossa pauta, a gente falou de Branca de Neve. E é um assunto que a gente gosta, né? Porque a gente não assiste, que assiste Branca de Neve, é bonitinho, mas eu não sou de 1937, 38. A Branca de Neve, talvez para mim foi a história mais legal, essa semana mais interessante, por alguns pontos. Primeiro que o filme, né, que eles chamam de action movie, alguma coisa assim, é filminho agora. O filminho da Branca de Neve, não é mais o desenho, que tinha aquela Rachel Zegler, se não me engano, que é uma mulher horrorosa, poser, horrível, ela se acha incrível, né? Que ela é de origem latina, né? Eles fizeram obrigatoriamente isso para tirar um pouco do racismo sistêmico, da ideia de Branca de Neve ser muito branca. Então botaram uma pessoa de origem latina. Ela foi à imprensa o tempo todo durante esse processo de pré-lançamento do filme e fez um trabalho de assessoria de imprensa péssimo. Ela ficou com uma pessoa antipática que criticou a obra original, que ela estava participando. Ela achava o príncipe do original do desenho meio creepy, porque ele era meio stalker, ficava em cima da menina, tá uns papos furadíssimo. Então, assim, eles meio que mataram o romance, que é a base da história da Branca de Neve, para fazer alguma outra coisa X, obrigatoriamente woke. Muito bem. Então ela fez todo esse trabalho de destruição da imagem do filme, sendo ela a principal personagem do filme. Isso já gerou lá no passado a necessidade de fazer alguns adiamentos, de fazer né? Foi uma coisa meio complicada. Eles, no preview que eles colocaram, eles tiveram uma reação
extremamente negativa em relação ao público, tá? Certamente, então, o que já se percebia é que a Disney ia ter que contar de novo com o público militante, porque os pais provavelmente não iam levar para ver, né? Porque você estava distorcendo, você não ia ver a história da Branca de Neve. A ideia é essa, que você mate a história da Branca de Neve original e essa porcaria virasse a nova Branca de Neve para todo mundo seguir. Mas já estava mais ou menos claro que eles não iam conseguir. Muito bem. Aí teve uma segunda onda de paulada, com a entrada dos comentários com relação aos 7 anões, que não são mais 7 anões no filme, né? Quer dizer, até então não eram mais 7 anões, eles tinham filmado um grupo de anões com minorias, então era um só era anão, os outros eram minorias. E eles chamavam de, em vez de 7 anões, de 7 criaturas mágicas, tá? Porque já 7 anão não é anão, não dá, né? E aí era uma mulher negra, uma menina negra, um menino asiático, uma menina, sei lá, em cadeira de roda, não sei qual que é a história. Mas eles fizeram um cabide de prego ideológico lá dentro e montaram essa equipezinha para ser suporte da Branca de Neve no desenho. Pegou muito mal também, inclusive entre os anões, tá? Os anões ficaram bravos porque era um papel de anão, aquela coisa toda, bem feito. Muito bem, aí, bom, ficou complicado e eis que na semana retrasada, eu acredito, o Daily Wire, né, que é a rede lá do Ben Shapiro e aquela turma toda, definiu que ia fazer um lançamento também de um filme de Branca de Neve, que eles começaram, já estavam com atriz contratada, uma moça super bonitinha, simpática, sorridente, positiva, ao contrário da outra, ou seja, ganhou muito ponto positivo a atriz nova, tá? Ela foi pra câmera e o pessoal gostou e eles falaram, nós vamos lançar mais ou menos junto ali da Branca de Neve da Disney. Obviamente, propositadamente, de maneira muito inteligente, para aproveitar o buzz da Branca de Neve da Disney e fazer o trabalho de comunicação para a Branca de Neve deles. Só que a Branca de Neve deles era a história original, simplesmente a diferença é que ela ia ser feita no formato de filme. E isso balançou, é incrível, né? Você imaginar que um Daily Wire é uma plataforma, como se fosse o, sei lá, Brasil Paralelo lançasse a Branca de Neve e a Disney ficasse apavorada. Porque eles sabiam que eles iam tomar um cacete de uma empresinha pequena de mídia. E aí eles resolveram fazer o seguinte, então vão fazer lançamento só em 2025, por expressão, desculpe, por puro cagaço do que deveria estar acontecendo aí pela frente. E dentro dessa rejeição que aconteceu a tudo que eles prepararam o público para assistir com relação ao filme, eles decidiram também que essa história das 7 criaturas mágicas não ia colar, tá? E aí, o que vai acontecer? Eles vão ter que refazer toda essa parte, e aí a desculpa para 2025, inclusive, eles vão ter que refazer toda a parte que envolve os anões, só que vão fazer em computação gráfica os anões, porque talvez não dê para encaixar mais no enquadramento, vamos dizer assim, do filme que já está pronto, tá? Virtualmente ia ser pronto, ele ia ser lançado agora, não vai ser mais, então o filme já estava pronto. Então eles vão ter que fazer tudo em computação gráfica, os anões, encaixar nesse negócio, e aí falaram que vão lançar em 2025, mas não com uma data muito certa, beleza? Era para ser, se não me engano, em março desse ano, e depois agora é para ser agora em outubro, novembro, e já ficou, depois passou para, perdão, era para ser agora, depois ficou para março 24, era a próxima data colocada, e agora já virou 2025. Tá com um jeitão de que nem vai, tá com um grande jeitão de que eles vão meter esse filme na gaveta, e vai ser muito bom, porque independente de qualquer coisa, ou ele vai flopar, ou eles vão ter que comer o filme inteirinho com farinha. Não é uma coisa linda? Eu acho maravilhoso e que as ações da Disney continuem caindo. Tá bom? E tem o seguinte que a gente queria conversar com vocês. O novo speaker lá da House, né, do Congresso americano. Muito bem. O novo speaker lá é o congressista Mike Johnson, que ele é da Louisiana, se não me engano. Então vou explicar mais ou menos o que o público geral republicano, inclusive, conhece do Mike Johnson para vocês entenderem a reação da imprensa em relação a ele, tá? Então, primeiro ponto em relação a ele, que é muito conhecido. Pois é, ele não é conhecido. Esse é o ponto interessante dessa coisa toda. A imprensa americana está furiosa com a escolha do Partido Republicano, que foi uma batalha muito interessante, eu vou resgatar mais para trás um pouco,
mas é porque o cara é bastante conservador de maneira geral, tá? Até o pessoal fala, não fica muito animado não. Não tô animado porque o Partido Republicano nunca me anima com nada, tá? Nada mesmo. Mas é interessante você ver que a reação negativa da imprensa é tão grande que eles já estavam achando que o antigo speaker, que era o Kevin McCarthy, não era um cara tão ruim assim. O cara até era bacana, etc e tal. E era mesmo, era muito bom para os democratas. Ele fez acordos secretos com os democratas para votação na paralela, ele adiou muito daquilo que seria investigação. Então, você pode olhar, nós já passamos um tempo aí, não tem nada de família Biden rodando seriamente lá dentro, tá? Nenhum processo de impeachment, não tem, nunca chamaram o Bo não dá para ir para o Congresso, que ele já morreu. Nunca chamaram o Hunter Biden para depor para fazer nada. Então, assim, ele tava, tinha a questão da revisão das políticas de liberação das imagens do 6 de janeiro. Então, assim, o que deu para empurrar com a barriga, ele empurrou. E ele manteve uma coisa, e aí é o que gerou a queda dele, que é o hábito de ficar botando jabuti em tudo, tá? Ou seja, vamos fazer uma votação para aumentar o orçamento de segurança da fronteira sul, na fronteira lá do México. Vamos, isso é muito importante. Aqui no meio a gente vai botar, só para aproveitar, daquele papo furado, né? Só para aproveitar, a gente vai botar aqui mais 10 bilhões para a Ucrânia, também que a gente precisa votar, vamos botar rapidinho aqui no meio, e as coisas iam passando. Que na verdade é uma característica do Congresso americano e dos congressos em geral, de você ficar aproveitando votação com grande chance de vencer, para você colocar aquilo que é pouco negociável ou que todo mundo quer, mas não quer que a opinião pública tenha muito palpite a respeito, tá? Então o cara fala assim, vamos dizer que seja uma matéria positiva. Nós vamos aumentar o valor da orçamentação para educação, mas a gente vai aumentar também o valor de orçamentação para uma organização que apoia os filhos de congressistas, entendeu? Ele vai lá, joga lá no meio, fica um pacotão, faz o jabutizão. É uma prática muito comum lá no Congresso americano, além do aceitável. E a grande briga, não sei se vocês se lembram, para a entrada do Kevin McCarthy na época, que é a turma do Freedom Caucus lá, que é do Matt Gaetz, ele falou, olha, nós não vamos apoiar a entrada do Kevin McCarthy porque vai continuar sendo a mesma porcaria, tá? Quando o Kevin McCarthy foi eleito para entrar como Speaker of the House, essa turma falou, não vamos apoiar a entrada dele porque tudo indicava que ele seria igual. E aí ele fez uma série de compromissos com esse caucus, com essa Freedom Caucus que eles chamam, eram na época acho que 8 e 10 congressistas estavam conseguindo segurar a votação do novo líder, apesar do número pequeno, tá? Como a casa lá tá meio apertada, tem pouca diferença de voto entre republicano e democrata, qualquer 8 ou 10 que não vote, se eles não conseguem maioria para passar nada. Então, assim, essa minoria interessante, que ela é muito mais maga, muito mais nacionalista, ela começou a bater firme e ela conseguiu um compromisso escrito aí, uma série de acordos com o Kevin McCarthy de mudar certas coisas. E o Kevin McCarthy começou indo mais ou menos bem, e aí conforme a coisa foi se soltando, ele começou a dar para trás. E aí nesse determinado momento em que esse grupamento falou assim, olha, eu não quero mais eles conseguiram derrubar o Kevin McCarthy e para ser eleito um novo speaker na casa. Esse processo de eleição foi muito desgastante, foi negativo para a imagem dos republicanos? Foi sim, mas de verdade era um mal necessário, e a tendência que a gente olha agora é que, no mínimo, se o Mike Johnson, desconhecido Mike Johnson, for igual, não foi uma perda. Se for melhor, ganharam alguma coisa, tá? Então eu acho, para mim, na minha visão, que o movimento que eles tiveram aí para fazer o que eles fizeram foi positivo. Por pouco eles conseguiram emplacar o Jim Jordan, que é um bom congressista, mas ele era, vamos dizer assim, mais forte que o Mike Johnson. Essa é a minha preocupação. Jim Jordan, ele tem uma postura muito forte, ele é muito conhecido do grande público, e eu acho que é aí que gerou uma rejeição, um certo medinho dos demais republicanos, principalmente aqueles Rhinos lá, a turma do centrão dele. O Mike Johnson é mais fraco, então talvez eles considerem que seja mais fácil cooptá-lo para não fazer o que está comprometido a fazer. Vamos ver.
depende muito do que vem pela frente em termos de ajustes dentro do próprio Partido Republicano. Quem que vai levar? Qual bloco que vai levar? A turma que está mais maga, e ele tem um apoio forte do Trump, o Mike Johnson, esse novo speaker, ou se a turma Rhino, aí, essa turma do centrão republicano, o Uniparty, como eles falam, vai conseguir puxar ele mais para perto com vantagens políticas, financeiras, de, sei lá, grandes lobbies para conseguir mais dinheiro para as próximas campanhas, vai saber, tá? A Deus pertence. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi uma troca importante, mesmo não sabendo praticamente nada, assim como boa parte dos republicanos americanos da história aí do Mike Johnson, tá? Por fim, nosso último tema hoje, eu vou ter que voltar nele, me deu uma certa raivinha. Peraí, acendeu o cigarro aqui. Me deu uma certa raivinha um post que a gente acabou retweetando aí com vocês no nosso canal, que é um post do Hoje no Mundo Militar. Veja, existe... a gente não quer tá nem aí, pra falar a verdade. Será que o perfil A, o perfil B pensa como a gente, não pensa como a gente em relação à guerra da Ucrânia? Será que pensa como a gente, não pensa como a gente em relação ao conflito Hamas? De verdade, não tô nem aí. De verdade, eu não tô mesmo. O Mr. Wade tá nem... A gente nem lembra que existem outros perfis. Mas esses perfis acabam emitindo, vamos dizer assim, conteúdo, e parte desse conteúdo acaba caindo na minha timeline, do Mr. Wade ou do Rogerão. Quando este conteúdo como é que eu posso dizer? Quando esse conteúdo tem viés, mas ele é baseado em alguma coisa real, vamos chamar assim, tudo bem. Porque o cara vai pegar a história, 20 pessoas atravessaram a fronteira sul dos Estados Unidos e morreram comidas por crocodilo. Pronto, essa é a história, esse é o fato. E o cara, vamos dizer, do perfil X fala assim, coitado, os americanos deveriam ter ajudado, deviam ter matado os crocodilos antes, porque agora os mexicanos vão morrer tudo. É um idiota, né? Porque o cara tá se expondo, etc e tal, então ele tá sofrendo consequência dos atos dele. Então, mas é um ponto de vista. O cara acha que é uma dó o mexicano ter sido comido por crocodilo, tá? O crocodilo no Texas é fogo. Mas tudo bem, essa é a nossa história hipotética. Agora, como no caso aí do Daguestão, aí você vê uma mistura que me incomoda um pouco. Por mais que tudo seja entrelaçado, todos os conflitos, todos os blocos, todos os núcleos de poder, eles estão brigando aqui ou lá, ou seja, por exemplo, os Estados Unidos está com a Ucrânia aqui, e a Israel ajuda a Ucrânia por lá, e aí a Israel ajuda a Arábia Saudita contra o Iêmen. A gente sabe que todo mundo, de alguma forma, está contra e a favor de algum ponto do globo, não é isso? Então... Mas quando você mistura os fatos, aí não está sendo honesto, tá? Então, por exemplo, a fala que existia nesse tweet que a gente replicou era que um piloto russo no aeroporto da Daguestão dizendo aos passageiros e tripulantes para não tentarem abrir uma das portas do avião devido a uma multidão de russos que invadiu o aeroporto caçando judeus para matar. Isso é uma notícia para dizer que russos em geral, estão perseguindo judeus na Rússia. Não existe essa, vamos dizer assim, confirmação. Na verdade, não há nada de notícia de que esteja acontecendo isso na Rússia, tá? Russos. Quem estava no Daguestão procurando para invadir o avião, para matar os judeus que estavam lá dentro, eram muçulmanos que moram no Daguestão, que faz parte da Rússia, tá? É bem diferente, tá? A mesma coisa é falar assim, todo brasileiro é petista porque o Lula é presidente, né? Presidente do Brasil é o Lula, então óbvio, são todos. Os petistas brasileiros, a semana comemoraram o carnaval, é isso que ele fez, tá? E eu não gosto mesmo, porque assim, por mais que eu não goste, que eu deteste o Putin, vocês sabem muito bem que aqui no Saindo da Bolha a gente não tá tomando nenhum partido, e não é por ficar em cima do muro, é por não gostar de nenhuma das duas partes na guerra da Rússia. Não gosto da Ucrânia, perdão. Não gostamos
mesmo, definitivamente, é uma raivinha visceral, tá? Assim, nenhuma das suas partes nos agrada nada, mas tem lugares que são mais pró isso e pró aquilo, e nessas situações você acaba transportando, vamos dizer, sua raiva do seu apoio, que você gosta mais da Ucrânia, que é vítima para uma raiva para a Rússia, e aí você pega essa raiva da Rússia e você joga uma notícia de Israel, judeus, etc e tal. Isso não é legal, tá? Isso não é legal mesmo. Depois, mais pra frente, teve um outro assim, russos, muçulmanos, já deram uma opa, né? Mas tinha que colocar a palavra russa. É a mesma coisa que falar assim, mesma coisa. Tem aquela enorme passeata no meio de Londres que teve esse fim de semana, aí, sei lá, 100 mil, 150 mil muçulmanos, e falar assim, hoje os britânicos fizeram uma passeata em favor da Palestina. Não foram os britânicos. Mas eles, boa parte nasceram na Grã-Bretanha, portanto são britânicos. Aí você tá querendo fazer jogo de palavra, aí você tá tentando ser malandro, tá? Então não gosta, a gente não gosta de citar o outro perfil que a gente não concorda criticamente, mas só quando esse perfil eventualmente faz alguma coisa que não nos parece muito ético, tá? Então peço desculpa de ter misturado ou feito uma crítica com algum perfil que talvez vocês até gostem, mas assim, quando é pra ser justo, é pra ser justo. Beleza? É isso aí, gente. Vamos lá. Semana terminando agora, na verdade, no domingo. Então, o nosso próximo programa pega de segunda a domingo o próximo pacote de tweets. Vamos torcer para que seja pelo menos uma semana mais pacífica, né? E que a gente sabe que vai ser difícil, mas que pelo menos a gente comece a encontrar algum caminho aí de felicidade e paz para todo mundo. Tá bom? Vamos fazer nosso jabá? Vamos fazer nosso jabá. Vou pedir para vocês entrarem no site. Nem vou, viu? Aliás, nosso site tá com problema de... fase, viu? Tá com problema da certificação. Então entra lá no site, saindo da bolha, aparece assim, esse site não é seguro. Mas é seguro, tem que entrar pelo avançado. Então a gente vai... Não vou pedir dessa semana para vocês entrarem no site saindo da bolha. Mas seguir a gente, por favor, então, nas plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por exemplo, tá? Eles estão todos lá, os episódios, quando são colocados na nossa plataforma, que é o Podbean, elas são automaticamente distribuídos para as demais plataformas. Vai pedir para entrar também no YouTube, enquanto a gente estiver lá, porque agora a gente cortou a nossa autocensura, daqui a pouco derrubam. E lá no Rumble também, que é onde vocês podem escapar para quem prefere ver ouvindo em vídeo, tá? Dá um likezinho, faz um comentário, clica lá no sininho para seguir a gente. O que mais? A gente pede também para vocês não esquecerem de fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. O que mais? A gente pede também para vocês não esqueçam. Poxa vida, antes de falar que eu não quero que vocês esqueçam, eu queria agradecer muito. Agradecer muito mesmo. Essa primeira semana que a gente voltou e que eu chorei pra caramba no microfone aqui, poxa gente, etc e tal, praticamente 60%, 70% do custo que a gente teve que reinvestir aqui para poder voltar a falar, vocês já conseguiram retornar pra gente. Então eu sou muito agradecido, falta pouco agora comparativamente com o buraco que tinha ficado. Continuo pedindo uma mão aí para vocês, pra gente ficar no 0 a 0 se possível, então vamos lá. Pix, tá? O Pix, o código fica nas redes sociais e o QR Code fica no YouTube e no Rumble. E pode ser o quê? 1, 2, 5, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. E tem o Apoia-se, onde vocês podem fazer lá o planinho e cai automaticamente no cartão de crédito todo mês, tá? A gente agradece demais mesmo, a gente ficou muito feliz, assim, em 2, 3 dias, nosso investimento tinha retornado aí 60%. Falei, puxa vida, saímos de um buraco grande, agora nós estamos só no buraquinho. É muito mais legal, vai por mim. O que mais, gente? É isso aí, é isso só. Já chorei, já agradeci, já lembrei que tem que ser. Vamos pra frente. Durante a semana vamos fazer mais um episódio normal. E agora sim, voltamos à nossa encrenca de sempre. Um episódio por semana de temas gerais, um episódio por semana de tweets, tá bom? Grande abraço, fiquem em paz, boa semana para todos, muita saúde, muita paciência, fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da bolha.